Paz do Senhor, quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 47 ao 56. E a palavra do Senhor ela nos diz: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? E aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainhe a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Glória a Deus. Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Aleluia, né? Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas. E aqui no começo ele fala, né? Aqui a palavra do Senhor nos diz, né, assim, que Jesus ele estava ainda a falar quando chegou Judas, né, um dos 12, o que traiu ele. Chegou e entregou ele para aquela multidão que veio com ele, né, para prender Jesus, para que ele fosse preso, para que ele sofresse por mim e por você, para que ele pagasse um alto preço, para que hoje nós tivéssemos, aleluia, a salvação, a vida eterna, porque a vida eterna alcança todos aqueles que servem ao Senhor, que são fiéis a Ele, que buscam a Ele e que confessam Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Amém? E aqui eu quero relatar com vocês essa passagem. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainhe a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. É interessante essa passagem, meus irmãos, porque Jesus ele nos ensinou que nós devemos amar nossos inimigos, perdoar eles, né? Bendizer os que nos maldizem, orar pelos que nos perseguem e nos maltratam, para que eles também sejam filhos de nosso Pai. E Jesus ele nos deixou aqui um claro exemplo, um ensinamento, que até mesmo na hora da morte, Jesus ele estava ali sendo entregue, sendo traído por Judas, não só por Judas, mas por aquele povo que se sentava com ele no templo. Jesus ele estava sendo traído. E interessante é que naquela hora que vieram prender Jesus, Pedro ele tirou a espada e agiu de violência com a força do braço e cortou a orelha daquele homem. Aleluia, daquele soldado, né? Do servo do sumo sacerdote. Mas Jesus, mesmo naquele momento de traição, de dor, de ser entregue na mão dos pecadores, ele disse assim para Pedro: Embainhe a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Até ali Jesus estava nos ensinando a ser manso e humilde de coração, porque naquela hora ele foi manso e humilde de coração. Amém? Naquela hora, em outra passagem da Bíblia, fala que ele curou a orelha daquele homem. Então, meus irmãos, naquela hora, ainda que Jesus estivesse ali sofrendo, sendo ferido, sendo atacado, ali com o coração triste, amargurado, ferido, por conta do que Judas tinha feito, por conta do que aquele povo tinha feito que o traía, e que vieram pegar ele para ser preso, ainda assim Jesus fez o bem. Jesus estava sendo ferido, estava sendo traído, mas Jesus fez o bem. Então Jesus nos deixou um ensinamento, que mesmo que nós estivermos sendo feridos, sendo traídos, nós temos que fazer o bem. Ainda que aquela pessoa esteja ali para nos fazer o mal, nós temos que fazer o bem, sabe por quê? Aquele homem veio prender Jesus.
E Pedro cortou a orelha daquele homem. Jesus disse para ele não fazer, embainhar a espada. Ou seja, Jesus não deixou Pedro matar ninguém. Por quê? Porque Jesus, ainda que Jesus estivesse sendo traído, Jesus ele estava fazendo bem. Então nós, apesar de nós passarmos por muitas lutas, provações, muitas das vezes somos afrontados, somos injuriados, caluniados, nós temos que amar essas pessoas e fazer o bem. Jesus disse: fazei o bem aos que vos odeiam. Nós temos que fazer o bem para essas pessoas. E ele nos deixou um claro exemplo aqui, na hora de ele ser entregue na mão dos pecadores. Ele nos deixou esse claro exemplo, sabe? E ele ensinou ali Pedro, porque Pedro ele queria fazer na força do braço dele. Mas Jesus nos ensinou que nada é na força do nosso braço, sabe? A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, potestades e príncipes das trevas. Então Jesus não deixou que Pedro matasse ninguém ali, que Pedro ferisse mais alguém. Por quê? Porque a luta dele não era contra a carne, não era contra o sangue. Mas ele tinha que se cumprir as escrituras. Ele tinha que morrer para que hoje eu e você tivéssemos a chance de sermos salvos. Amém? E ele nos ensinou em meio à traição, em meio à dor, porque ele estava sentindo dor de ser traído por Judas, de ser traído por aquelas pessoas que se assentavam com ele no templo, que ele ensinava a elas. Mas ainda assim ele fez o bem, então nós temos que fazer o bem. Por mais que nós estivemos passando por momentos de dor, por momentos de angústia, muitas das vezes nós estamos sendo feridos e nós queremos ferir. Pedro ali, ele se sentiu... Ele viu Jesus ser preso, que Jesus ia ser preso, ele se desesperou. Muitas das vezes nós estamos passando por situações e nos desesperamos e ferimos a outras pessoas. Muitas das vezes nós estamos sendo feridos, estamos sendo traídos e também ferimos outras pessoas. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós haja com amor, com sabedoria e com mansidão. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus ele é manso e humilde de coração e ele nos mostrou isso aqui, nessa passagem. E também eu quero compartilhar com vocês mais aqui embaixo. Ou pensas tu, no versículo 53, né? Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Se Jesus orasse ao Deus Pai, Deus ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para defender Jesus. O que seria aqueles homens para 12 legiões de anjos? Se a Bíblia relata que um só anjo derrubou muitas pessoas no Antigo Testamento. Um só anjo derrubou 128 mil pessoas, parece que foi isso. Um só anjo, se tivesse mais, ele derrubaria mais, eu creio. Então, imagina 12 legiões de anjos. Muito anjos, muito anjos. E Jesus disse que se ele orasse, o Pai enviaria. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele escolheu morrer por mim e por você naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos, aleluia, um plano de salvação, para que hoje nós tivéssemos a chance de ser salvos. Se nós se voltarmos para Ele, confessarmos a Ele como nosso único e suficiente, se as pessoas que ainda não confessaram, confessar Ele como único e suficiente Salvador da vida delas, se voltarem para Ele, se formos fiéis a Ele em todos os momentos, porque a palavra do Senhor diz: guardai dias, meses, tempos e anos. Nós temos que ser fiel em todos os tempos. Aleluia, nós temos a nossa salvação, a coroa da salvação, a coroa da vida eterna. Então Jesus ele preferiu, ele escolheu morrer naquela cruz por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos a chance de sermos salvos. Ele poderia ter orado ao Pai e ser livre daquela dor, e ser livre de passar por todo aquele sofrimento, e ser livre de tomar aquele cálice? Poderia. Mas ele escolheu, ele foi obediente até a morte de cruz, obediente ao Pai, nos ensinou que nós temos que ser obedientes até a morte, porque Jesus ele foi obediente até a morte. As pessoas às vezes servem ao Senhor e quando está passando por um momento de provação já quer abandonar Deus, já acha que Deus não ama mais, já acha que Deus não está mais com elas. Imagina que Jesus, sendo o próprio Filho de Deus que se encarnou, que veio em carne, o próprio Filho de Deus que veio em carne nesse mundo. Ele passou por provações, tribulações, foi obediente até a morte de cruz, foi açoitado, foi crucificado, sofreu, sangrou. E ele disse: Lama, lama, sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Naquele momento, Deus ele se calou. Naquele momento, Deus ficou observando a obediência de Jesus.
Então, muitas vezes nós passamos por provações, já queremos abandonar Deus. Muitas pessoas que passam por provações já querem abandonar Deus, já querem desistir da fé, já acham que Deus não ama, já acham que as profecias que receberam não eram de Deus. Também temos que analisar, né? A palavra do Senhor diz que nós devemos analisar as profecias. Mas muitas das vezes o Senhor usando mesmo sim pessoas. Só que antes de se cumprir aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, nós vamos passar por provações, nós vamos ser lapidados, nós vamos ser capacitados, nós vamos ser treinados. Sabe, Davi, antes de ele ser rei, ele foi treinado. Matava ursos e leões, só ele. E Deus, aleluia, no oculto. Deus treinava Davi. Aleluia, José, antes de ser, aleluia, um governador, ele passou por situações difíceis. Primeiro ele foi governador da casa de Potifar, ali, governava as coisas de Potifar, começou no pequeno, e depois ele foi preso, passou por grandes tribulações, e Deus estava treinando ele para governar um país. Aleluia. Então nós vamos passar por momentos difíceis, para que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida. Quem dera que o Senhor me prometeu algo, amanhã se cumprisse. As pessoas não iam nem dar valor nas coisas de Deus. Mas as coisas de Deus, meus irmãos, elas são santas. Então não podemos fazer a obra de qualquer jeito, de qualquer maneira. O Senhor, Ele nos lapida, Ele nos transforma, Ele nos faz vasos para Ele poder nos encher e nos usar. Amém? E aqui fala, mas aqui embaixo, né? Aqui que eu li com vocês o versículo 54, que ele falou: como, pois, se cumpriram as escrituras que dizem que assim convém que aconteça. Então, se ele rogasse ao Pai, o Pai enviaria 12 legiões de anjos para ele, para salvá-lo, para derrotar aquele povo, para lutar por ele. Mas como que você cumpria as escrituras que dele estavam escritas? Como que ele ia ser obediente a Deus se ele fizesse isso? Não, ele preferiu ser obediente a Deus. Abrir mão, aleluia, daquilo que ele tinha. O que ele tinha? A proteção de Deus, tinha os anjos a favor dele. Era o filho de Deus. Ele é o filho de Deus. Então ele, naquele momento, abriu mão de todo aquele poder e se entregou à morte de cruz, se humilhou por mim, por você. E eu quero compartilhar com vocês aqui embaixo que fala: então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espada e varapaus para me prender. Todos os dias me sentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Aqui Jesus disse que as pessoas saíram para ele como um salteador. Imagina que Jesus ele foi traído, não só por Judas, mas por aquela multidão que se assentava com ele no templo, que estava ali quase que diariamente com Jesus, se não diariamente, né? Podia estar diariamente, sim. E Jesus, aleluia, ele foi traído por essas pessoas. Ele disse que vieram para ele como um salteador, pessoas que conheciam a ele, que ouviam ele ensinar no templo, que estavam sentados ali ouvindo ele ensinar. Sabe? Muitas das vezes as pessoas elas vão nos trair, sim. As pessoas elas vão se levantar contra nossas vidas. E na maioria das vezes não são pessoas estranhas, são pessoas que nós conhecemos, pessoas do nosso convívio. Sabe? Que é muito mais dolorido alguém que você ama, alguém do seu convívio, quando se levanta contra você, é muito mais dolorido do que alguém que você não conhece muito, ou conhece de vista, ou é de longe, se levantar contra a tua vida. Então Jesus ele sentiu essa dor, a dor da traição, não só de Judas, porque Judas era ali um discípulo de Jesus, mas também dessa multidão que ouvia Jesus ensinar, que chamava-o de mestre. Amém? Então, as pessoas elas vão nos trair, pessoas próximas de nós, pessoas que nós não pensávamos que iriam nos trair, mas nós não devemos deixar nossa fé esmorecer, devemos continuar fazendo bem por essas pessoas, porque Jesus não deixou Pedro ferir nem mais alguém daquelas pessoas. Pedro feriu o soldado do sumo sacerdote, mas Jesus não deixou ele ferir mais ninguém. Então, Jesus ele quer que nós façamos o bem a essas pessoas e não o mal. Jesus quer, a palavra do Senhor diz assim, que nós devemos fazer, se alguém nos fizer o mal, nós devemos fazer o bem. Então, Jesus ele quer isso, que nós façamos o bem. Jesus não deixou que Pedro ferisse mais alguém, não deixou que Pedro fizesse o mal àquelas pessoas, mesmo elas estando ali traindo Jesus. Sabe? Então nós temos que ter maturidade e saber que muitas das vezes nós vamos ser traídos por pessoas próximas. Mas nós devemos continuar fazendo o bem, amando aquelas pessoas e perdoando, porque Jesus ele disse, quando ele estava sendo morto: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Jesus ele perdoou aquelas pessoas que ali o entregaram, que o feriram. Perdoou aquelas pessoas que o fizeram mal.
Amém? Então que nós venha perdoar. Jesus nos ensinou essa lição. E eu peço que você guarde essa lição no seu coração, que essa lição alcance tua vida. Amém? Se você está afastado do caminho do Senhor, se converta a Ele.